Capítulo 1. Que morto ele nos sirva de isca. Goiânia, abril de 2020. A versão que nos interessa do personagem de Sófocles relata que os gregos forçaram Filoctetes a testemunhar sobre o verdadeiro local de depósito das cinzas do seu amigo Heracles, mais conhecido por Hércules, o seu nome romano. Filoctetes, com o intuito de não quebrar o seu voto de silêncio com palavras, opta por indicar o local com o pé, ferindo-se imediatamente por uma das flechas envenenadas que soltou do codre, presente de Hércules a Filoctetes. Durante a guerra de Troia, o pé ferido de Filoctetes provoca estridentes gritos de dor, o que prejudica e perturba o silêncio prescrito durante os sacrifícios ao deus Poseidon, o que faz de Filoctetes uma ameaça à vitória grega sobre os troianos. Dessa forma, seguindo o comando de Odisseu, os gregos abandonam Filoctetes na ilha deserta de Lemos. 10 anos depois, quando Aquiles já está morto e a guerra se encontra em um impasse, Odisseu volta a Lemos na companhia do filho de Aquiles, Neoptolemo, para convencer Filoctetes a retomar o seu lugar na guerra, pois o oráculo havia dito que somente com o arco de Filoctetes os gregos teriam chance contra Troia. Sabendo da ira de Filoctetes por ele, Odisseu incube o jovem Neoptolemo a persuadi-lo a ceder o seu arco e, assim desarmado, forçá-lo a retornar com eles. Neoptolemo hesita em aceitar a tarefa, tanto pelo ódio a Odisseu, que se apropriou das armas de seu pai, como pela necessidade de mentir, uma afronta à sua honra. Mas termina por assim retirar o arco de Filoctetes. Neoptolemo, contudo, pouco depois recua, revela o plano de Odisseu, devolve o arco a seu dono e tenta convencê-lo a retornar com base no motivo verdadeiro da presença deles na ilha, ou seja, o papel imprescindível de Filoctetes na guerra. O ódio contra os gregos, contudo, é inconciliável com o retorno de Filoctetes à cidade. Ao contrário da tragédia de Sófocles, o dramaturgo alemão Heiner Müller acirra o conflito em sua adaptação de 1968, de modo que, na iminência de matar Odisseu, Filoctetes é morto pela lança de Neoptolemo. O arqueiro é enterrado, selando o fracasso da viagem. Entretanto, numa reviravolta final, Odisseu desenterra e retorna à guerra com o corpo morto de Filoctetes. Neoptolemo. Triste glória a de matar o morto. E o corpo de sua morte, de onde sai seu sangue? Há muito tempo sua morte o tinha sob seus pés. Com o seu, o nosso mal. Acabei. Odisseu, tu aprendestes a lição. Mudam as circunstâncias, muda a estratégia. Neoptolemo. O troiano esmagará nossas cidades, se ele não nos seguir para Troia. Disseste tu. Se o peixe não entrou na nossa rede vivo, que morto ele nos sirva de isca. Para algo melhor, talvez, ele não poderá impedir. Retira as pedras, põe o cadáver nas minhas costas, emprestarei os meus pés ao morto.
27 de setembro de 1987, o Corpo de Bombeiros da cidade de Goiânia foi chamado para resolver um suposto vazamento de gás no prédio da Vigilância Sanitária. Dia 29 de setembro, às 15 horas, a CNEM, Comissão Nacional da Energia Nuclear, é informada que haviam áreas contaminadas e pessoas que apresentavam sintomas de exposição à radiação. Dia 13 de setembro de 1987, dois jovens, Wagner Pereira e Roberto Santos, entraram livremente em um imóvel que se encontrava em processo de demolição. Esse imóvel era a antiga sede do Instituto Goiano de Radiologia, IGR. Lá, eles pegaram parte de um aparelho de radioterapia que estava abandonado com o intuito de ganhar dinheiro vendendo o chumbo que o revestia. Esse acidente não teve início no dia 13 de setembro de 1987. Ele se inicia bem antes, a partir de uma sequência de irresponsabilidades. A história real do maior desastre nuclear do hemisfério ocidental, o de Goiânia, não é o caso de um simples roubo praticado por dois homens desempregados. O que a Polícia Federal vai apurar em Goiânia uma negligência que envolve diretamente e indiretamente a Comissão Nacional de Energia Nuclear e o governo do Estado, e ainda o Instituto Goiano de Radioterapia. E a Comissão Nacional de Energia Nuclear só fiscalizou o Instituto Goiano de Radioterapia uma vez, há 10 anos, justamente quando foi instalado o aparelho de radioterapia que continha a bomba de Césio-137. Relato cedido ao jornal O Globo no dia 11 de outubro de 1987 pelo médico Carlos de Figueiredo Bezerril, responsável pelo Instituto Goiano de Radiologia, este mesmo que abandonou o aparelho de radioterapia sem nenhuma fiscalização. O superintendente da Polícia Federal de Goiás, Francisco Barros Lima, disse ontem que as investigações que apuraram as responsabilidades do acidente do Césio 137 trouxeram à tona a existência de uma situação absurda. Não existe ninguém responsável pela fiscalização de aparelhos que utilizam elementos radioativos para fins medicinais. A constatação do policial foi feita a partir da descoberta que tanto a CNEM quanto a Secretaria de Saúde de Goiás se eximiram da obrigatoriedade da fiscalização dos equipamentos de radioterapia. O Césio-137 é um isótopo radioativo, um radioisótopo, do elemento químico césio, cujo número atômico, isto é, a quantidade de prótons no núcleo atômico, é igual a 55, e o número de nêutrons é de 82. Assim, a denominação Césio-137 vem do seu valor de massa, que corresponde à soma numérica dos nêutrons mais os prótons. 55 mais 82, dando 137. Esse radioisótopo emite radiação de seu núcleo, conforme mostrado a seguir. Ele desintegra-se, liberando, por exemplo, radiação beta, com consequente formação de outro elemento radioativo ainda mais nocivo, o bário 137. O Césio-137 é bastante perigoso para o ser humano porque emite partículas ionizantes e radiação eletromagnética capazes de atravessar vários materiais, incluindo a pele e os tecidos do corpo humano. O Césio-137, porém, possui vários usos benéficos, como pelas indústrias na conservação de alimentos e principalmente na medicina. No aparelho de radioterapia, seu feixe radioativo é usado para atacar células cancerígenas e o chumbo da cápsula impede que essa radiação atravesse e contamine os materiais ao redor. Hoje se costuma usar cobalto 60 no lugar do Césio-137. 4 é o número oficial de vítimas fatais reconhecidas pelo Estado, no primeiro ano, como diretamente relacionadas com o Césio-137. Mas é óbvio que a morte de diversas pessoas que, já nos primeiros instantes após a descoberta do desastre, trabalharam na remoção
e na descontaminação das áreas mais atingidas. Aponta para um provável efeito maléfico de radioatividade no organismo. É o caso dos bombeiros, garis, policiais militares, funcionários do antigo CRISA e demais trabalhadores que foram convidados ou convocados para ajudar nos trabalhos de contenção de vazamento de gás no setor aeroporto, e depois tiveram tumores raros. O Popular, edição de 29 de setembro de 2000. 1.292 vítimas, diretas ou indiretas, são tratadas no CARA, Centro de Assistência aos Radioacidentados. No lugar designado para o depósito, os primeiros caminhões carregados com os tambores radioativos eram recebidos pelos moradores dos arredores, com uma vigorosa artilharia de pedras e paus. As pessoas se armavam como podiam para enfrentar aquela determinação que as obrigava a ter o lixo radioativo como vizinho. Policiais militares e agentes da Defesa Civil foram acionados para controlar a revolta popular naquelas sombras de cerrado que os técnicos julgavam ser inabitadas. Um cemitério atômico seria, então, armado sorrateiramente. A cada anoitecer, recomeçava o trabalho de construção do depósito. A noite era mais propícia para transportar os contêineres de lixo e contornar a resistência e insatisfação popular. Enquanto a vizinhança se distraía no sono, as pilhas infindáveis de tambores iam sendo erguidas como uma muralha com suas fortificações e cercados intransponíveis. Toda a retirada do material rendeu cerca de 6.000 toneladas de lixo radioativo, confinados em tambores e contêineres revestidos com concreto e aço para não correr o risco de contato externo novamente. O discurso é um recipiente vazio que nunca é servido apenas com seu significado, pois vem sempre acompanhado de ideologia. O que nos leva ao conceito de humanitismo, nome da filosofia fictícia criada por Joaquim Borba dos Santos, mais conhecido como Quincas Borba. Trata-se de um dos mais célebres personagens criado por Machado de Assis. Nesse sentido, podemos dizer que o humanitismo borbiano surge inicialmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance publicado em 1881. A tese é baseada na sobrevivência dos mais aptos, assim como a teoria da seleção natural proposta por Darwin entre 1842 e 1844. No entanto, a tese ficcional é exposta fundamentalmente no 6º capítulo do romance Quincas Borba, publicado em 1892, no qual o filósofo ensina os conceitos à personagem Rubião, seu amigo e herdeiro recém-chegado na cidade do Rio de Janeiro, vindo do interior de Minas Gerais. Em uma conversa entre Quincas e Rubião, Quinca lhe diz o seguinte: supõe tu um campo de batatas, 2 tribos famintas e um campo de batatas. As batatas
apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire força para transpor a montanha e ir até a outra vertente, onde naturalmente há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz nesse caso é a destruição, a guerra, a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória. Os hinos, as aclamações, recompensas públicas e todos os demais feitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, desta forma, podemos pensar a ideologia como um tipo de moldura capaz de subverter qualquer sentido. Não é que a moldura adicione algo de verdade aos fatos, apenas abre abismo e desconfiança na relação com o outro. Então, como chegar aos fatos? Segundo Walter Benjamin, só quando vemos os restos da história sendo tomados pela natureza é que podemos intuir o que a história significa. Neste caso, através de uma experiência passiva e autêntica, o que pode durar no máximo uma cena, porque a batata é a verdade. E a verdade é uma batata quente que passa de mãos em mãos como um princípio geral de governabilidade. Fábula nobre. Mentir para manter a ordem. Apagar para manter o controle. Enterrar para esquecer.
sua. A tampa de madeira foi aberta rapidamente para que a família pudesse ver o rosto de Maria Gabriela por um visor. Para retirar o caixão com o corpo da menina Leide Ferreira, foram necessários 12 homens. O caixão era mais pesado, quase 700 quilos. A camada de chumbo era 2 vezes mais espessa e o caixão não foi aberto. Não havia visor porque o nível de radiação do corpo da menina é bem maior. Dona Lourdes Ferreira, mãe de Leide, nem pôde ver o sepultamento. Não suportou e foi embora amparada. Um guindaste foi utilizado para levar os caixões até as sepulturas, que são mais profundas do que o normal e revestidas por 30 centímetros de concreto. Elas foram fechadas com outra camada de concreto de 30 centímetros. Durou mais de 2 horas o trabalho de sepultamento das 2 primeiras vítimas de um acidente nuclear no país. De rosa que nós plantou aqui, não. Esse aqui também foi só que plantou? Não, esse foi eu. Porque o plantou essas paineiras aqui, palmeira, né? Diz que mora perto da fundação, mas não sei quem é, não. Dando certo, tudo bem. E nós estamos bem juntinhos uma da outra, sabe? Um dia O povo é bagunceiro demais. Quebra tudo. Acaba fazendo isso também. São vândalos mesmo. Tudo, quando a gente traz flores, a gente coloca flores aqui, no outro dia já amanhece mais. Eles roubam, carregam tudo. Não deixam, qualquer coisa que se coloca aqui, eles levam. Planta, nós trouxemos rosas para plantar aqui, eles roubam também. As mudinhas, levam tudo. Não tem como, né? Porque não pode ficar vigia o dia inteiro, a noite inteira, né? Não tem como vigiar. Você conhece de vandalismo? Não conheço. Nem os mortos têm sossego mais. Não te vejo e não te escuto. O meu samba está de luto. Eu peço
silêncio de um minuto, homenagem à história de um amor cheio de glória que me pesa na memória. Nosso amor cheio de glória, de prazer e de emoção, foi vencido na vitória. Cabe a tua ingratidão, tu cavaste a minha dor com a pá do fingimento e cobriste o nosso amor com a cal do esquecimento. Não te vejo e não te escuto, o meu samba está de luto. Eu peço o silêncio de um minuto, homenagem à história de um amor cheio de glória que me pesa na memória. Teu silêncio absoluto obrigou-me a confessar que o meu samba está de luto. Meu violão vai soluçar. Luto preto é vaidade neste funeral de amor. O meu luto é saudade, e a saudade não tem cor. Teu silêncio absoluto obrigou-me a confessar que o meu samba está de luto. Meu violão vai soluçar. Luto preto é vaidade neste funeral de amor. O meu luto é saudade,